Boa noite a todos. Todos bem? Felizes de estarem aqui? Minha amiga, tudo bem? Felizes de estarem aqui? Feliz de estar com vocês também. Que bom que nós estamos aqui hoje, né? Nos encontrando para tratarmos da nossa vida espiritual. E a Patrícia, nossa amiga querida, vem trazendo, né, todas essas informações para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar da USE. A USE é a União das Sociedades Espíritas. Olha que nome bonito. Então aqui tem uma sociedade espírita, lá no centro da cidade tem outro, lá na Vila Santana tem outro, e assim a USE tem esse propósito de juntar todo mundo, né? Unir o movimento para que a gente possa, cada vez mais, fortalecendo uns aos outros, conseguirmos chegar a mais corações. A FEAL, né, tem feito um trabalho maravilhoso há muitas décadas, também levando a doutrina espírita. Eu gravei na Rádio Boa Nova. Gravei um programa que chamava Espelho da Vida e um outro que estudava a Gênese. Gravei por muito tempo. O seu Gastão, que era um grande trabalhador do movimento espírita ali do Irmã Francisca, ele antes de desencarnar, que ele já voltou para o mundo espiritual, mas antes dele ir embora, despedir da gente, ele gravou um audiolivro do livro Renúncia. Vocês conseguem achar até no Spotify, viu? Mas, gente, sensacional. Quando vocês estiverem lavando louça, vai escutar o audiobook dele, sabe? Quando você estiver esfregando o chão, lá põe um audiobook bem alto, você vai ver, você vai amar esfregar chão. Você vai ficar apaixonado de esfregar chão. Tira o foco, né? E a gente fica feliz. Então, é isso que a USE está fazendo, ela está trabalhando agora nesse mês que a gente considera o mês espírita, intensamente para que a gente consiga nos unirmos cada vez mais, tá? Então, por isso que teve essa característica hoje no nosso encontro. E nós vamos falar, como proposta de tema trazido pela USE, sobre a reforma íntima. É interessante falar de reforma, porque a gente começa a ficar pensando em obra que a gente faz na casa, né? É aquele quebra-quebra, sujeira, poeira, tudo, aí já dá uma desanimada, né? Mas será que reforma íntima também tem essa mesma característica? Inicialmente, eu vou trazer uma figura. Vocês lembram daquela estátua de Rodin, o Pensador, que ele fica assim? Vocês lembram dela de ladinho assim, o Rodin? Então, perguntaram para Rodin como que ele teve essa ideia, de onde veio essa imagem que ele esculpiu ali numa rocha. Ele falou assim, ela já estava lá, eu só tirei as arestas. Interessante o olhar do artista, né? Quando Deus olha para cada um de nós, ele já enxerga a imagem divina que está presente na nossa genética espiritual. Se a gente fizer um exame de DNA para ver se Deus é nosso pai, vai dar positivo. Nós temos uma genética divina em termos espirituais. Então, o processo de reforma íntima é este processo de lapidar as arestas para que possamos, em um determinado momento, ao longo da nossa jornada, ir expandindo cada vez mais as nossas luzes como herança deste Criador perfeito, que nos fez passíveis da perfeição. Por isso que Jesus falava, né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Brilhe a vossa luz, não é? Não é assim que Jesus falava com a gente? Tudo que eu posso fazer, vocês também podem e ainda muito mais. Então, a questão da reforma íntima, ela está muito ligada a esse tirar as arestas. Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas eu vou ter que me transformar num outro ser. E, na verdade, é só um ajustezinho de intensidade e direção. É um ajustezinho de intensidade e direção. Vamos dar um exemplo do fofoqueiro. O fofoqueiro, né? Será que ele tá tudo errado na vida do fofoqueiro? Vamos dar um ajustezinho na intensidade e na direção. Se eu mudo a direção, porque às vezes a direção do fofoqueiro é especular a vida dos outros para ficar falando mal. E se eu mudo a direção?
Ele é uma pessoa que se interessa pela vida dos outros. Mas não para falar mal. Para cuidar, por exemplo. Eu estou mudando a direção. E aí? Vai ser um espírito extremamente importante nos círculos onde ele está convivendo? Sim, alguém que está intensamente comprometido a olhar a vida do outro, a necessidade do outro, para promover o melhor bem que ele puder promover aquela pessoa, está excelente. Percebem como às vezes é intensidade de direção? Né? E a gente vem, como essa estátua de Rodin, para ir mudando, né? Tirando essas arestazinhas e fazer um ajuste de intensidade de direção. Antes de eu entrar em algumas questões, a gente precisa lembrar que no Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade diz assim, que o maior vício do espírito é o interesse pessoal. Interesse pessoal. Agora, não vamos falar de afinidade, mas vamos falar de questões práticas que acontecem. Então, nós, por exemplo, entramos num trabalho novo. Conhecemos várias pessoas. E algumas pessoas, a gente fala assim, nossa, fulano pensa igualzinho eu. Já começa ali uma afinidadezinha, né? A gente fala, nossa, você é amigo de fulano. Aí já começa a juntar as marmitas, né? Sentar junto no refeitório, né, gente? Aí já troca o WhatsApp, daqui a pouco tá marcando churrasquinho, não é assim que funciona? Aí tem um outro coleguinha que no início parecia meio neutro. Mas, de repente, na convivência, você começa a perceber que ele é completamente diferente de você. E você já estava com o WhatsApp dele, no grupo ali. O que você faz? Você continua próximo dele? Geralmente a gente começa a afastar, né? Ah, fulano é muito diferente de mim, então eu mantenho distância. Né? Eu vou me afastar. E aí, imagine um mundo onde todo mundo fosse só igual a você. Que chato que ia ser, né? Não ia ter diferença nenhuma. Você já ia saber o que todo mundo ia falar do jeito que ia pensar, porque é todo mundo igual a você mesmo, não muda nada. Né? Nós temos uma infinidade de diversidade de pensamentos, de comportamentos, de ideias, de opiniões, de vontades. E é essa multiplicidade que traz todo o brilho. Imagina um jardim com uma flor só. Imagine que na terra inteira só tivesse margarida branca. Agora a gente olha para a terra e vê um monte de cores e formatos e flores, pendentes, rasteiras. E é isso que dá toda essa beleza ao jardim terreno, não é? Então, para que a gente consiga enxergar a beleza no outro, diferente de nós precisamos desse exercício de despregar do interesse pessoal. Porque eu estou tão pregado no interesse pessoal que o outro só é bom se ele for parecido comigo. E eu só me relaciono com o outro se ele for parecido comigo, porque ele vai me deixar na minha zona de conforto. Vai evitar os conflitos, vai dar menos conflito. Tem até parente que a gente não olha mais na cara, não tem? Que a gente fala, o tio José, Deus que me perdoe, né? Vem no Natal só para perturbar o fim de ano da família, né? E aí a gente fala, não, mas por mim eu não convido o tio José, não. Deixa ele comer a marmita dele sozinho lá no Natal. Não é assim que a gente faz? Ah, não, é porque eu não bato os pinos com o tio José. A gente é muito diferente. Aí a gente já quer excluir. Eu estava indo trabalhar hoje, estava ali na Dom Aguirre, tem um trecho que tem aquela trilha de trem em cima, não tem? Quando você vai virar ali para subir ali a avenida do Shopping Sorocaba, sabe? Eu estava parada bem embaixo dos trilhos ali, né? No semáforo fechou, eu estava parada bem embaixo. Quando eu olhei, eu estava assim, parada, eu olhei para o lado e vi todo o pé da ponte. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, vocês já repararam? Os pés de sustentação daquele trilho, ele é todo de ferro. Tá? Então eu estava ali parada bem na faixa do lado e eu vi todo de ferro. E eu achei muito curioso, porque, por exemplo, essa janela, né? Você tem um quadrado ali, você tem uns ferros enquadrados assim. Lá, ele tinha ferros assim, ferros na vertical, ferros na horizontal, ferros na diagonal, vários assim, sabe? E aí eu fiquei pensando, o que será que acontece se eu arrancar um ferro desse?
Se a gente arrancar umzinho só da diagonal, só umzinho, será que vai dar ruim? Vai dar ruim, né? Porque tem ali toda uma matemática, tem toda uma engenharia de equilíbrio, não tem? Então a gente tem ali uma compensação de peso, uma distribuição de pesos, inclusive na estática e no movimento, porque passa o trem, então ele tem que compensar. Todos aqueles ferrinhos têm um propósito, ele tem um sentido indispensável, independente da posição que ele está. Indispensável para manter aquela trilha de trem em pé. Para a gente fazer o suporte de sustentação de uma trilha de trem, a gente calcula, mede, planeja, executa. E para uma reencarnação? Para a gente planejar uma reencarnação, será que é mais simples? Como que a gente planeja ter esse pai, essa mãe, esse irmão, essa irmã, o tio José do Natal, né? Esse filho, esse marido dessa mulher? Como é que será que isso tudo é planejado? Será que se simplesmente eu tirar o tio José do Natal, vai fazer o mesmo efeito na sustentação da reencarnação? Não estou fazendo apologia a viver relacionamentos com assédios morais. Porque uma pessoa com desequilíbrio muito profundo, psíquico, pode também desequilibrar um saudável ao lado dele. Então há momentos em que a gente precisa dar um passinho para trás para se afastar, até para se preservar. Mas esse passinho para trás é para me preservar, e não para abandonar. Tem uma distância aí. Eu me preservar é eu respirar áreas onde eu consiga administrar o meu emocional, eu angariar recursos, de me gerir, de aprender a lidar com as dificuldades trazidas por aquele ente difícil, mas não abandoná-lo. Porque aquele ente difícil, ele é o nosso planejamento reencarnatório com vistas a parar as nossas arestas. E se eu tiro ele, simplesmente tiro, a ponte da reencarnação não fica em pé. A espiritualidade vai ter que dar um jeito de reorganizar isso aí. Porque senão você vai perder a reencarnação. E o que no Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente aprende sobre como lidar com os nossos antagonistas, que no Evangelho a gente vai estar chamando de inimigos, que fica mais fácil de entender. Mas inimigo não precisa ser aquele um que você está desejando matar ele não, tá? Pode ser só o tio José mesmo, do Natal. Né? Ele fala assim, amar aos inimigos não é ter com eles a mesma afinidade que você tem com amigos. Mas é não lhes desejar o mal, não ter desejos de vingança, não se alegrar com o mal que lhes acontece, se felicitar com o bem que lhes acontece e deixar sempre abertas as portas à reconciliação. Entenderam a diferença entre se afastar e abandonar? Quando nós abandonamos, nós fechamos as portas à reconciliação e perdemos a oportunidade de amar os nossos antagonistas, amar aquele que é diferente e ir com isso aparando as arestas do interesse pessoal, onde para mim só é bom quem me deixa no conforto. Quem aqui tem um parente difícil? Ou melhor, quem não tem? Né? Sempre tem. Percebe? Então, qual a mágica disso tudo? É essa organização delicadamente, minuciosamente organizada pela espiritualidade, para que a gente possa, ao longo das vidas sucessivas e dessas experiências, irmos aparando as arestas que vão um dia revelar a nossa origem divina em nós. Esse é o alvo. Isso é reforma íntima. Né?
Agora eu vou contar uma história para vocês. Gosto de história, né? Tem um caso, no ano de 1200, hein? Uma moça, ela estava com 2 crianças. Essa moça devia ter uns 14, 15 anos, com 2 crianças, em torno de uns 6 anos e uns 3 anos. Elas estavam as 3 sentadas no chão, as 2 menorzinhas agarrando a barriga da mais velha, 3 irmãs, dentro de uma casa de madeira. Uma casa de madeira. Lá em 1200. Aquelas casas que ficavam lá na Europa, no meio de florestas, cujas portas de madeira também pesada eram daquelas portas de 2 folhas que se trancava com uma viga de madeira assim no meio, né? Então você fechava aqui, punha viga de madeira para travar a porta. Só que alguém estava acertando duramente aquela porta para abri-la, para rompê-la. E eram soldados de uma milícia numa época de guerra. Essa porta foi rompida. As 2 crianças menores foram assassinadas, sem nenhuma comiseração, diante da irmã mais velha, que sozinha se sentia responsável por elas. Essa irmã, quando viu que não podia mais salvar as irmãzinhas, correu na floresta, até que chegou um determinado momento em que ela, correndo sozinha, uma menina, acabou sendo alcançada e acabou também desencarnando em um assassinato. O algoz dela derrubou ela no chão, colocou a cabeça dela dentro da beira de um rio e ela cobriu o rosto inteirinho com água, respirou a água e desencarnou por afogamento. Depois desse desencarne, esta moça, ela veio reencarnações sucessivas por falta de construção de perdão, por falta de compreensão da lei divina, por falta de tolerância, por falta de entendimento, por imaturidade espiritual. Essa mocinha veio reencarnando, ora homem, ora mulher, ora homem, ora mulher. Mas com uma característica. Como ela se sentiu muito vulnerável, ela buscou meios de não ser mais dominada, mas dominar. E numa sociedade onde nós ainda queremos vencer uns aos outros, vocês imaginem o tamanho do BO. Porque nós ainda vivemos numa sociedade de expiações e provas, que é o que a Patrícia falou agora, que nós estamos num processo de transição planetária, e a característica precípua num planeta de expiações e provas é que nós queremos vencer o outro e não a nós mesmos. Nesse estágio evolucional nosso, nós queremos vencer o outro, ser melhor que o outro, superar o outro, dominar o outro. Espíritos em planetas felizes, mundos felizes, não são assim. Os espíritos mais evoluídos que já passaram da regeneração para um mundo feliz, lá naquele mundo, nenhum espírito quer vencer o outro, ele só quer vencer a ele mesmo. Como São Luís, que a Patrícia falou, eles passam todos os dias a fazer uma autoavaliação, para que hoje eles possam ter sido melhor que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Eles não querem superar os outros, eles querem superar a si mesmos. O que é que a gente vê, por exemplo, hoje, nas diferenças entre homens e mulheres? Eu até estava fazendo um processo hoje, foi muito interessante, porque tinha uma questão de violência doméstica, mas era uma questão de violência psicológica. E aí, eu invoquei, naquele processo, um protocolo do Conselho Nacional de Justiça, que é um protocolo que chama Protocolo de Diversidade de Gênero. Por que eu invoquei isso? Para que o juiz possa julgar o processo olhando a palavra da vítima, da posição da vítima, e não da posição dele.
Porque nós já começamos a entender que a empatia não é a gente se colocar no lugar do outro. É a gente olhar a partir dos olhos do outro. Porque às vezes eu, no lugar do outro, não ia fazer igual ele. Aí eu falo, mas eu não faria, então ele está errado. Não, não. Empatia é você enxergar o mundo a partir do olho dele. Tem até uns vídeos que estão passando na internet, não sei se vocês viram, vídeos que falam assim, é o pai e a criança, um do lado do outro, e aí a mãe começa a falar assim, dá um passo para frente quem ganhou uma bicicleta quando criança. A criança dá um passo, o pai não dá. Dá um passo para frente quem tinha janta todo dia. A criança dá um passo para frente, o pai não dá. Vocês já viram isso? Aí quando chega lá no fim, a criança já está chorando, corre abraçar o pai, porque ela não fazia noção do quanto era diferente a experiência do pai. Muitas vezes a gente, de uma forma infantil, a gente julga o comportamento do outro a partir das nossas experiências. Eu não sei o que é não ter uma janta. Então eu não valorizo essa perspectiva. E eu acho que o outro tem que ter os mesmos passos que os meus, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente fala de diferenciação entre sexos, no livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade fala assim, Kardec pergunta assim, por que o homem é mais forte do que a mulher? Por que o homem é mais forte que a mulher? Isso não significaria que ele deveria estar no comando? Sabe o que o Espírito da Verdade responde? Ele fala que não. Isso significa que o homem tem que proteger a mulher. Então a função dele com a mulher é protegê-la. Ele tem que usar a massa muscular dele para protegê-la. Quando a gente fala de violências domésticas, feminicídios, a gente está falando do quê? De um espírito animando um corpo masculino que ainda não entendeu que a função dele é proteger e não usar o recurso que ele tem, material, para subjugar. Entendem a diferença? Então, subjugamos ao invés de proteger, porque nós estamos ainda atrelados ao nosso interesse pessoal. O importante é que eu fique bem, não é? Essa é a diferença. O que aconteceu então com aquela jovem? Reencarnações a fio. Enquanto encarnava a mulher, ela usava uma ferramenta que a mulher é muito habilidosa, porque a mulher ela é doce e ela é astuta. Vocês já viram que o homem tem uma visão focada e a mulher tem visão periférica? Diz que isso daí é histórico, né? Assim, da evolução da raça humana. Porque o homem, quando naquele clã, né, do homem primitivo, ele ia caçar, ele saía caçar porque a mulher geralmente estava grávida. Então ele saía caçar. Quando ele caçava, ele não podia perder a presa de vista. Ele tinha que bater o olho nela lá e fixar exatamente onde ela estava, porque se ela mudasse um pouquinho, ele tinha que enxergar para ele, senão ele não caçava. Se ele não caçasse, a gente não comia. Enquanto isso, a mulher ficava dentro da caverna, sozinha, com aquele monte de criançada. Um metendo o dedo no fogo, o outro correndo atrás do sagui, né? E ela tinha que olhar todo mundo aqui, ó. Então a mulher foi desenvolvendo visão periférica, o homem foi desenvolvendo uma visão focada. São diferenças orgânicas, biológicas, da evolução do corpo material masculino e feminino humano. Ok, maravilha. O que essa mulher fez, então? Esse espírito fez quando reencarnava a mulher? Desenvolveu a habilidade de seduzir, de envolver nas palavras. Por quê? Porque como que ela ia, numa sociedade principalmente patriarcal, e como mulher, magrinha, frágilzinha, sem músculos, como que ela ia competir com a força masculina e com o poder masculino numa sociedade patriarcal? Então, como ela dominava? Exercícios de palavras, exercícios de sedução, até um ponto em que ela foi desenvolvendo uma personalidade narcisista. Percebam, personalidade narcisista, a pessoa ela não está buscando que o outro se dê mal, sofra. Não, não é isso. Ela está extremamente insegura, tem o medo do abandono, o medo da solidão, e ela então procura prender à sua volta as pessoas que ela quer que fiquem junto com ela. E para isso ela usa engodos, ela usa jogo de palavras, ela usa jeitinho, ela usa
Isso é um transtorno de personalidade narcisista. Ela tinha tanto medo da subjugação, tanto medo da perseguição, tanto medo da violência, que enquanto reencarnava como mulher, foi fazendo esse engodo até o ponto de se transtornar psiquicamente. Quando reencarnava como homem, aproveitava o corpo físico masculino cheio de músculo e a posição de uma sociedade patriarcal para dominar a mulher e dominar os outros ao seu redor. Muitas vezes enganando, muitas vezes aproveitando, né, daquilo que aprendia enquanto reencarnava mulher para subjugar as ideias também, conseguindo muitas vezes cargos de relevo público e deixando a desejar para várias pessoas. E nisso ela veio reencarnando, ora homem, ora mulher, trazendo uma série de desafetos com ela. Os desafetos que ela conquistou lá atrás, que foram aqueles soldados, que eram 3 ao todo ali. Os 3 soldados vieram reencarnando com ela. Ora ela maltratava os soldados, ora eles maltratavam ela, ora ela maltratava os soldados, ora eles maltratavam ela. E isso se arrastou até agora, no ano 2000. Num processo em que um dos soldados desencarnados perpetrava uma obsessão com ela desde a infância. E o outro encarnou como sua mãe. Depois de várias jornadas também sofrendo a perseguição narcísica dela enquanto mulher. E uma mãe desequilibrada, que aprendeu o comportamento narcísico e tratava ela de forma narcisista também. E entra a reencarnação, e sai a reencarnação, e entra a reencarnação, e sai a reencarnação, entra a reencarnação, sai a reencarnação. Não é? Esta pessoa sou eu. Essa pessoa sou eu. E isso tudo foi trazido para mim ao longo de quase 20 anos de reunião mediúnica. E foi muito difícil entender, porque no começo eu não queria ver nada. E eu reencarnei muito obsediada. Na minha infância, eu via o tempo inteiro. Eu tinha medo de dormir. Eu ia dormir e eu via as pessoas dentro do meu quarto. Eu vi um homem com vestes antigas, só da metade da coxa para cima. Para baixo era fumacinha. Com um terno escuro, me olhando com uma cara muito feia. Um dos espíritos, que foi um desses soldados, se comunicou na reunião mediúnica. E ele já vinha me perseguindo, desde 1200, e eu a ele a mim, e eu a ele. E eu prejudiquei muito ele em muitas reencarnações. E ele vinha cobrar conta. Quando os espíritos amigos me trouxeram esse quadro mental do que aconteceu lá no ano 1200, ele viu o quadro mental junto comigo. E aí, quando ele viu o quadro mental, ele se lembrou, porque ele não lembrava mais do que tinha acontecido. Ele se lembrou, entrou em desespero, porque ele se sentia vítima e descobriu que ele foi algoz também. E a partir deste momento, ele nunca mais apareceu, tá, gente? Ele pegava no meu pé, ao ponto de eu fazer culto do evangelho no lar na casa da minha mãe. Sentia ele pegando no meu pé e eu não conseguia me concentrar no evangelho. Às vezes, a primeira vez que ele pegou no meu pé, a gente estava fazendo a prece final do evangelho, a minha mãe terminou, olhou para mim e falou: Ju, você tá bem? E eu assim, parado. Ela, você tá bem? Eu, embaixo da mesa, porque ele estava segurando no meu pé. E minha mãe olhou e falou: não tem nada, calma, calma, foi me acalmando. Ele falou: me perdoa, e foi embora. Me perdoa. E a minha mãe é um dos soldados que eu, enquanto mulher, ensinei a ser narcisista. E foi muito interessante quando um espírito amigo, num determinado trabalho, virou para mim e falou assim, eu virei para ele e falei assim, por que eu tive uma mãe narcisista? E eu já tinha tido todos esses cenários, né? E eu não tinha entendido ainda. E aí ele virou para mim e falou assim, é expiação, não é possível que você ainda não entendeu. Quando ele falou é expiação, aí a ficha caiu.
Porque eu estava me reorganizando naquilo que eu mesma desorganizei. E agora, então, derradeiramente, guardando as últimas memórias de que a dominação do outro, a partir de joguinhos, força, poder, não é o caminho. Guardando as memórias do quanto isso dói em mim, para que eu nunca repita isso com os outros. E todo esse cenário me foi trazido porque eu sempre tive muito medo e eu não sabia de onde vinha o meu medo. Medo de ser abandonada, medo de ser maltratada, medo de ser morta, medo. Eu vivia pesquisando como sobreviver quando um elevador cai. Como sobreviver se você se perder no meio do mar, né? Eu vivia pesquisando isso, não sabia de onde vinha. Fazia tratamento com psicólogo, psicanalista, não sabia de onde vinha. Tive crises de ansiedade desde a juventude. Tive síndrome do pânico em 2003. A espiritualidade queria me contar essa história, me mostrava uma porta e dizia assim para mim, você vai ter que ver. Só que eu olhava para aquela porta e eu sentia muito medo. E aí eu não queria ver, eu abri os olhos e não queria ver. E a minha mentora carinhosamente falou assim, um dia você vai precisar ver. Isso é muito importante para você. E realmente foi. Porque eu entendi de onde vinha tanto medo. Eu entendi de onde vinha tanta necessidade de me colocar sempre em segurança, sempre pesquisando como me manter em segurança. Imagine, gente, olha o planejamento reencarnatório. Reencarnei com alguém que eu mesma desequilibrei. No desequilíbrio que eu mesma vou ter que ajudar a reorganizar. Não aguentei ela no começo porque achei que ela estava abusando demais. Com 19 anos eu montei no avião e fui trabalhar no Japão. Adivinha o que tem no Japão? Tudo que é evento climático que vocês imaginarem. Furacão, terremoto, tsunami. O ser aqui, que vivia morrendo de medo. Toda vez que eu entrava numa fábrica para trabalhar, eu ficava olhando qual que é a minha rota de fuga. Porque se começar um terremoto, por que janela me jogo? Por qual porta eu saio correndo? Como que eu sobrevivo? Imagine o desespero. Ao todo, eu fiquei 6 anos morando no Japão. Foram 6 anos. Enfrentando todo tipo de risco. Teve uma vez que teve um furacão tão grande que a casa que eu estava morando era um sobrado, ela começou a balançar. O furacão era tão forte que eu fui e deitei na porta de saída para a garagem. Porque eu falei, eu vou para o carro, vou para o meu carro. Quando eu olhei para o meu carro, ele estava levantando a traseira com o vento. Eu falei, não, eu vou ficar em casa. Eu olhei para casa, a casa estava fazendo assim. Falei, meu Deus do céu, eu vou ficar bem na divisa. Se cair aqui, eu pulo para lá. Se voar ali, eu pulo para cá. Né? Então, olha o planejamento reencarnatório. Com todas as engrenagens bem organizadinhas para que a gente pudesse aparar arestas. Aí, planejei o que mais nessa encarnação? Ser advogada. Olha só o que eu fui planejar. Por que o ser aqui planejou ser advogado? Porque o ser, com tanto medo que tinha, começou a usar as pessoas e não estar ao lado delas. Usava como objetos e descartava quando percebia que não tinha mais utilidade, que podia ser um risco. Então você usa e descarta. Né? Pensamento completamente narcísico. O que aconteceu? Como que funciona numa advocacia? Na advocacia, você não pode julgar o seu cliente. Você não pode ser o primeiro juiz da causa dele. A advocacia funciona assim. Um cliente te procura porque ele está com um problema. Ele tem uma aflição. Ele precisa encontrar caminhos de resolver aquela aflição dele. Se você vai conseguir ajudá-lo ou não, isso está na mão de Deus, está na justiça divina. E acreditem, ela acontece, você gostando ou não. Né? Mas, qual é a função do advogado? Acolher, dar o bracinho para o cliente e ir com ele até o final, passinho por passinho, sem julgar, sem condenar. Pode ser a parte errada da relação, mas você vai estar ali no bracinho dado com ele até o fim. Olha que exercício. Há momentos no processo que você ri, há momentos que você chora,
Há momentos que o cliente entra em desespero. Há milhões de emoções circulando ao longo de um processo que dura 3, 4, 5, 10 anos. E por 3, 4, 5, 10 anos eu estou ali de bracinho dado. Eu até costumo brincar que eu falo que é meu réu, meu rei. Dou o bracinho e sigo com ele. O quanto essa reencarnação está me ensinando. Ao invés de eu usar as pessoas, eu acolho as pessoas. Eu amparo as pessoas. Eu sigo com elas até o fim. E luto para vê-las sorrir. Faço tudo para vê-las felizes. Advocacia. Vocês percebem? A gente, para ir encerrando a nossa palestra de hoje, refletindo um pouco sobre esse planejamento reencarnatório, a gente não precisa lembrar do passado para entender. A gente precisa lembrar que nós precisamos florescer no jardim onde Deus nos pôs. Aonde eu estou, eu preciso florescer. Não importa qual é a função que nessa reencarnação eu planejei, mas essa função é essencial como aquela peça menor da ponte da Avenida Dom Aguirre. Ela é essencial. E agora, como espírito espírita, eu preciso desenvolver em mim uma capacidade de ler a existência a partir da premissa indelével da doutrina espírita de que eu sou imortal. Então eu não posso mais fazer um planejamento numa encarnação, por exemplo, escolher uma profissão baseada nessa encarnação e no meu momento do desencarne. A gente pensa assim, eu vou escolher essa profissão, porque essa profissão vai me dar muito dinheiro, né? E aí eu vou casar, daí eu vou ter meus filhos, depois eu vou comprar uns imóveis, né? Financio primeiro pela Caixa Econômica, depois eu já começo a ganhar um dinheirinho, daí eu compro um imóvel aqui, outro ali, vou ficar velho, viro vó, aí eu aposentei, aí eu já não preciso mais trabalhar, essa minha profissão ficou para lá e pronto. Então, às vezes eu planejo uma profissão pensando no fim da encarnação. Agora, com a premissa de que eu sou um espírito imortal, eu tenho que pensar na minha existência para fazer planos daqui 400, 800 anos. Porque nessa experiência que eu tive, a bronca começou em 1200. E ela está encerrando agora. E ela está encerrando porque eu disse chega. Porque apesar de ter um relacionamento muito difícil com a minha mãezinha, eu estou aprendendo o que é amar, o que é amar os inimigos, o que é cuidar do outro, o que é honrar pai e mãe. Eu estou aprendendo o que é estar ao lado das pessoas, o que é valorizar, o que é admirar a beleza da diversidade. Eu estou aprendendo a não julgar. Eu estou aprendendo a me colocar no lugar das pessoas. Nesse planejamento reencarnatório, eu estou aprendendo quanto é bom ser amado. E eu disse para mim mesma, eu não vou continuar este ciclo. Eu fui criada numa infância com muita violência física mesmo, que hoje a gente vê só nas manchetes de jornais sensacionalistas, né? E eu jurei para mim mesma que eu nunca daria um tapa em nenhum dos meus filhos. E eu criei 2 filhas e nunca deixei nem de castigo. Uma é professora e outra médica. 2 amorzinhos de meninas. Nunca precisei dar um tapa. E eu falei que eu fecharia esse ciclo. Porque eu não tenho raiva da minha mãe. Eu não tenho desejo de vingança. Não me alegro com o mal que lhe acontece. Desejo o bem. E sempre, sempre eu vou deixar abertas as portas à reconciliação. Já me resolvi com um que pediu perdão, foi embora, não sei para onde foi. Estou me resolvendo com a minha mãe. Até ela dizem no meio espírita, que a gente só está vencendo realmente um negócio quando a gente vira e fala assim, não, eu aceito reencarnar com fulano de novo.
Eu demorei um tempo, mas depois desse entendimento todo, eu falei, não, eu aceito reencarnar com a minha mãe de novo. Mas se a espiritualidade me der um créditozinho só umzinho, eu queria ser a mãe dessa vez, não a filha. Só dessa vez. Né? Então, assim, eu estou percebendo que é um ciclo que eu estou fechando, mas olha quanto tempo. 800 anos. E se eu não tivesse a doutrina espírita hoje, nesta encarnação, talvez se perpetuasse por mais 800. Porque hoje eu consigo olhar para a minha existência como médium, como espírita, como palestrante, porque o que eu estou trazendo para vocês aqui, primeiro entrou na minha orelha, primeiro entrou na minha cabeça. Tudo isso me ajudou a fechar um ciclo, a parar a aresta, igual a estátua do Rodin. Eu ainda não estou totalmente expressando a bondade divina, na essência e na pujança que eu sou capaz. Porém, eu tenho certeza que eu hoje sou uma Juliana muito melhor que a de 800 anos atrás, de 500 anos atrás, de 300 anos atrás, de 100 anos atrás. E isso o Espírito da Verdade fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Acredite, você hoje é infinitamente melhor do que há 100 anos atrás. Então a reencarnação, gente, é uma bênção divina. É nela que, apesar de todas as dificuldades, nós aparamos as nossas arestas. É nela que nós nos reorganizamos como espíritos. É nela que nós deixamos expandir a nossa luz. Não desistam. Há inúmeros desafios, né? A gente fala assim, você já perdeu um ente querido? Se ainda não, vai perder. Isso é fato. Você tem alguém que você ama muito? Já te decepcionou alguma vez? Se ainda não, vai. Porque isso é do processo reencarnatório. E às vezes a gente entra na reencarnação achando que tem que ser tudo um planeta da fantasia. Tem que ser tudo cheio de marshmallows coloridos. Não, nós vamos passar dificuldades. Mas acreditem, todas essas dificuldades são engrenagens imprescindíveis para a nossa evolução. São engrenagens que nos libertam de um passado que escraviza as nossas consciências espirituais, que não nos permite brilhar a nossa luz. Então, por mais desafiadora que pareça a sua encarnação, isso tudo que você vive é um plano de amor. Plano de amor de Deus para você, para a sua vida. Para encerrar, assim, gente, olha, trazer umas questões práticas, tá? Umas questõezinhas práticas. De vez em quando, a Juliana velha encontra a Juliana nova. E às vezes a Juliana velha quer vir pra tona, sabe? Aí a Juliana nova falou, opa, pera. Eu já contei pra vocês aqui, acho que foi quando a minha filha foi assaltada em São Paulo. Contei, né? Que eu precisei de 120 quilômetros para não dar uns tapas no assaltante. Porque quando eu saí daqui, se eu tivesse encontrado o assaltante aqui, ele tinha apanhado. Mas daqui até São Paulo foram 120 quilômetros. Aí eu coloquei uma música no carro, que eu percebi que eu estava bem perturbada, com aqueles pensamentos de raiva, assim. Aí eu coloquei uma música que era uma música tipo um mantra. Mantra, que eu nem sei como eu achei no Spotify. Bem calminha, que falava assim, respira, respira fundo. Sabe, bem calminha. E eu botei no repeat e fui ouvindo Respira Fundo daqui até São Paulo. Na metade do caminho, eu já estava assim, não, mas eu tô indo ver minha filha, ela tá viva, eu sei onde ela tá bem, não tá no hospital, não tá desaparecida, não é tão grave assim, né? Quando eu cheguei lá em São Paulo, eu já estava assim, coitado do ladrão, eu não sei onde ele viveu, né? Não sei o que aconteceu com ele, né? Então, de vez em quando, a Juliana velha, ela quer vir pra tona. E aí, a Juliana nova tem que ter essa capacidade de entender que, às vezes, vai precisar de 120 quilômetros para a Juliana velha não vir dominar o coreto.
Às vezes a gente tem que sair de cena, entrar no banheiro, ficar fazendo uma leitura do evangelho lá enquanto o marido ou a mulher ou o filho está gritando na porta, né? Quando a gente está com raiva de alguém, fala que está com dor de barriga, entra no banheiro, senta lá e vai ler o evangelho. Hoje em dia tem tudo no celular, né? Não precisa nem levar o livro para não arrumar provocação, não é não? Esses dias, semana passada, sexta-feira passada, quinta-feira, né, bem? Entraram no meu escritório, um ladrão, e ele furtou todos os cabos de energia elétrica. Ele foi na quinta noite, na quarta noite primeiro, e furtou só da cozinha. O meu funcionário que chegou primeiro que eu lá, ele viu o lustre caído assim na mesa. Só que nenhuma porta estava arrombada. Aí ele falou, Juliana, você acha que é efeitos físicos? Porque ele é espírita. Eu falei, viu, vamos ver esse efeito físico, eu acho que tem nome, RG e CPF. Depois eu descobri que, de fato, ele conseguiu acessar por um alçapão o telhado, roubou todos os fios da cozinha. Ele ficou super feliz, porque foi super fácil ele roubar. Ele voltou na quinta noite e roubou o resto. A gente trancou o alçapão, não adiantou. Ele arrancou as telhas e entrou pelo telhado, mas ele roubou tudo os fios. Resumo da ópera, passamos sexta-feira sem conseguir trabalhar, sem energia elétrica, sem internet, sem nada. Final de semana, todos os técnicos correndo para repor uma parte da fiação. Até agora eu estou sem uma parte da fiação. Aí já chamei uma empresa lá que coloca alarme e não sei o que, já está lá tudo montado. Quer dizer, aquele trabalhão todo, né? E nesse processo eu fiquei pensando, como é que a Juliana está se sentindo? Se a Juliana encontrar o bandidinho agora, né? O que a Juliana faz? Porque eu não posso deixar a Juliana, de 300 anos atrás, vir à tona e dominar o coreto. Reforma íntima, todos os dias, uma ação diária, de gotinha por gotinha, é a gente conseguir olhar para nós e falar assim, isso aqui eu não posso deixar vir à tona, não. Eu ainda penso. Por quê? Porque o sentimento plasma a ideia. Emmanuel. Livro Pensamento e Vida. O sentimento plasma a ideia. Como eu ainda sinto raiva, eu ainda sinto medo, eu ainda sinto uma série de sentimentos que me escravizam ainda, que eu não estou totalmente libertada, ele vai plasmar a ideia. Aí vem o pensamento. Aí vem o pensamento que muitas vezes é um pensamento de agressão, é um pensamento de dominação, é um pensamento de dominância. E aí o que eu faço? Eu, Juliana Nova, falo, 120 quilômetros. Esfria a cabeça, né? Porque não é porque eu pensei que eu preciso fazer. E é por isso que o Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar de pecado por pensamento, ele fala assim, quando você pensa o mal e faz, você nem começou o serviço. Quando você pensa, mas não faz, você está na metade do caminho. E quando você nem pensa o mal mais, o serviço está feito. E aí a gente precisa ter essa consciência. Reforma íntima diária é isso. Olhar para mim. Qual é o pensamento ainda de mal que vem em mim, que não coaduna com a lei de amor, com a lei de perdão, com a lei de tolerância, de afabilidade, doçura, pacificação? Qual é esse pensamento? E não deixar ele virar ação. Porque o sentimento ainda plasma ideia. Mas para eu transformar esse sentimento, eu começo pelas minhas ações, já do homem novo, da mulher nova, da nova era, do mundo de regeneração. Era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês consigam lembrar sempre dos 120 quilômetros. Se ficar muito chato, tranca no banheiro, pega o celular, procura lá, Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso. Joga lá, vai ler, vai assistir uns podcasts. Não reage. Deixa a consciência espiritual daquilo que você quer se transformar. Tomar a decisão no campo da ação. Que Jesus nos abençoe.